No último episódio, Edmund implora pelo perdão de Baek e Useul, mas o prota recusa e propõe um desafio, uma partida de xadrez de almas valendo o cobiçado acesso ao seminário de Aslan. Confiante por ser um prodígio no jogo desde os 5 anos, Edmund aceita a aposta para humilhar Useul na frente da princesa Bieon e está pronto para esmagá-lo usando sua própria especialidade. Edmund confirmou a aposta. Sabe que quebrar um juramento de papel mágico faz você perder toda a sua mana pra sempre, né? Entende a gravidade disso? E Useul respondeu com a maior calma. Claro que sei. Mas por dentro ele dava uma risadinha debochada. Eu nem tenho mana mesmo, então quebrar esse contrato não faria a menor diferença pra mim. Edmund posicionou a peça final bem no ponto central do tabuleiro, retirou a mão e fez um gesto convidativo. O tabuleiro tá pronto, você pode dar o primeiro lance. E Useul pensou por um instante, ele tá mesmo abrindo mão da vantagem do primeiro lance numa aposta tão importante assim? Pelo visto ele tá me subestimando até o último fio de cabelo. Mas pra mim, isso é ótimo, e ele equipou seus óculos de enciclopédia. Para entender o tamanho do desafio, vale explicar brevemente como funciona o xadrez de almas. O jogo é disputado em um tabuleiro octagonal. Existem 200 tipos de peças diferentes e cada jogador precisa escolher apenas 20 delas e posicioná-las no campo. É permitido mover apenas uma peça por turno. Diferente do xadrez comum, cada peça e cada casa possuem atributos e habilidades mágicas próprias. O objetivo final é combinar estratégias para capturar o rei do oponente e vencer a partida. Mesmo para Useul, que era um veterano com 10 anos de experiência acumulada no jogo, achava esse xadrez muito difícil, até porque ele só jogava o PVP do jogo. E Useul cravou seu olhar no oponente, pronto para dar o primeiro passo. O Edmund é o maior mestre de xadrez da Estela e considerado um dos melhores do mundo inteiro. Enquanto isso, Edmund pensava, fiquei surpreso por ele ter pedido a participação no seminário, mas vir me desafiar logo no xadrez? Muito arrogante para um plebeu. Eu vou te esmagar completamente. E Useul, aproveitando a vantagem de dar o primeiro passo cedida por Edmund, disse com tranquilidade, então vamos começar. Assim que a partida iniciou, os dois haviam sido isolados no vácuo, totalmente alheios ao barulho do café e da plateia ao redor. Edmund encarou o posicionamento inicial que Useul tinha montado no tabuleiro. Que formação bizarra é essa? Parece até que as peças dele foram posicionadas estrategicamente para anular as minhas jogadas, mas deve ser só uma coincidência. Com determinação, Useul fez sua escolha inicial. Já que você me deu a prioridade, eu vou aproveitar. O primeiro movimento de Useul deixou ele de queixo caído. Sem hesitar, o prota avançou com sua rainha logo de cara e a arremessou direto para o meio da formação de Edmund. Sorrindo com desdém, Edmund pegou uma peça equivalente ao cavaleiro. Isso só prova que esse moleque é um completo idiota. E ele bateu a peça branca na mesa com força. A habilidade especial da peça foi ativada. O cavaleiro veloz disparou pelo campo e destruiu uma das peças de Useul sem piedade. Que burrice, esse pirralho sacrificou sua rainha logo no primeiro turno. A característica especial dessa peça é que ela pode se mover para qualquer lugar do tabuleiro. Enquanto Useul jogava com extrema seriedade e foco, Edmund executava cada lance meticuloso transbordando soberba. Usando outras peças de cavaleiro, ele continuava sua investida agressiva e implacável, destruindo todas as peças do Useul em sequência. Edmund já não conseguiu mais conter a euforia que queimava no seu peito. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a rir de deboche e satisfação. Sua verdadeira natureza arrogante se revelou por completo. Inacreditável, não esperava que ele fosse tão ruim. Desse jeito o jogo vai terminar antes mesmo de eu usar minha próxima estratégia. Nessa partida ele trouxe uma de suas táticas favoritas, a
Chama da Destruição. O coração dessa estratégia reside na coordenação perfeita de 3 cavaleiros velozes para confundir o oponente. O segundo passo é usar 5 peões de fogo para dominar o mapa e criar o terreno flamejante, que reduz a defesa contra o fogo e aumenta muito o dano desse elemento. Se a partida atingisse esse estágio, Baekhyoseu não teria mais a menor chance de reação. Pelo menos, esse era o plano. A ilusão de controle de Edmund começou a ruir. Uma peça surgiu do nada, era um peão invisível que possui a habilidade Armadilha de Algemas de Ferro, que cria uma prisão numa área selecionada e impede qualquer peça presa de se mover por 5 turnos. Os 3 cavaleiros brancos de Edmund foram subitamente acorrentados por correntes vermelhas reluzentes. O desespero bateu nele, a invisibilidade do peão devia durar só 3 turnos, então por que ainda estava ativa? Foi aí que a descrição completa da peça se revelou para ele. Se a rainha for sacrificada antes que a invisibilidade termine, o efeito é estendido por mais 7 turnos. Ele finalmente entendeu tudo, e o Seu tinha sacrificado a própria rainha logo no primeiro turno de propósito, só para ativar a extensão da invisibilidade e preparar essa armadilha mortal. Edmund tentou se recompor mentalmente. Tudo bem, calma, essa prisão só dura mais 5 turnos. Além disso, nesse turno eu vou ativar o terreno flamejante. Batendo a peça na mesa, chamas intensas se espalharam por todo o tabuleiro, ativando a habilidade e reduzindo a defesa de todas as unidades que não fossem de fogo em 30% e aumentando o dano das unidades do elemento fogo em insanos 200%. Então, Baekhyoseu, agora que o terreno foi ativado, no meu próximo turno você tá ferrado. No entanto, Yuseu mantinha uma calma que não parecia humana. Com um simples e leve mover de dedos, ele fez uma nova jogada. Edmund observava, tentando antecipar qual truque barato o calouro usaria a seguir. Outro peão invisível? Seu desgraçado dissimulado, mas isso não vai mudar nada. A peça preta se materializou e ativou o efeito de inversão de terreno. Quando o terreno do oponente está ativo, a polaridade do campo é invertida instantaneamente. Em outras palavras, o terreno flamejante se transformou no ato em um terreno congelante. Edmund perdia a cada segundo todo o controle da partida que julgava ter. Com a inversão, o dano do elemento gelo aumentou em insanos 200%. Para piorar, a condição oculta da inversão foi cumprida e ganhou mais um turno de ataque extra. Ele tentava desesperadamente se apegar à sua antiga arrogância para não entrar em pânico. Mas que merda é essa? Ele previu a minha estratégia inteira? Seus olhos se moveram freneticamente para encarar Yuseu com mais atenção. Não, impossível. Isso tem que ser só uma coincidência. Mas Yuseu estava jogando exatamente como ele planejava. À sua frente não estava um amador, mas um verdadeiro monstro do xadrez. A palidez tomou conta do rosto dele. Isso foi tudo de propósito? Pense, Edmund, acorde. Ainda tem um cavaleiro branco livre que não foi preso. Ninguém consegue colocar um adversário na palma da mão desse jeito. Edmund só conseguiu se encolher na cadeira com seu coração martelando em seu peito. Eu já enfrentei incontáveis adversários fortes assim. Se eu conseguir aguentar só até o próximo turno, posso virar o jogo. Mas sua mente aos poucos afundava no absoluto desespero. Eu consigo vencer? Dá mesmo pra virar isso? Enquanto isso, Baekhyoseu movia as peças sem um segundo de hesitação, e Edmund se sentia minúsculo perto dele agora. Cruzando os braços, Yuseu entrou no modo sério, embora no fundo admitisse o valor do rival. A habilidade do Edmund é realmente impressionante, até bem apelona. No jogo, derrotá-lo no xadrez de almas é um dos desafios mais difíceis de todos. Só que, ao longo de 10 anos, jogadores veteranos completamente malucos criaram a estratégia perfeita contra ele. Sem esconder mais o jogo, Yuseu deu um sorriso radiante. Aquela estratégia inteira estava gravada perfeitamente nos seus óculos analíticos. Em outras palavras, ele estava jogando com um guia passo a passo completo na palma da mão. A próxima peça foi posicionada. O Bispo do Trovão revelou sua habilidade, um ataque elétrico que
causa 200% de dano em alvos congelados. Se os inimigos estiverem conectados, o golpe vira um raio em cadeia. A conjuração era visível e raios começaram a emanar e eletrocutou todas as peças de Edmund no campo inteiro. Edmund assistiu a essa transformação rápida em puro desespero paralisante. Quando a luz baixou, todas as peças brancas tinham sido varridas, restavam apenas as peças pretas de Yu-Se-Oh no tabuleiro. Com a voz sumindo e aceitando a amarga humilhação, Edmund declarou: "Eu perdi." Yu-Se-Oh respondeu com tranquilidade: "Obrigado pela partida." Logo em seguida, o café explodiu em um falatório desacreditado dos alunos. "Mano, puta merda, você viu isso? O veterano Edmund perdeu de verdade? Como que isso aconteceu? Que estratégia insana foi essa?" Edmund continuava paralisado na cadeira, ignorando o barulho ao redor. Enfrentar um oponente que movia cada peça com uma lógica tão fria e implacável destruiu completamente toda a sua soberba. Para piorar, ele teve que ver a princesa Bieon conversando logo ali ao lado, enquanto um único pensamento se repetia em um loop doloroso em sua cabeça: "Eu perdi?" E logo no xadrez? O estrago estava feito, o contrato de fornecimento dos artefatos tinha ido para o buraco e ele ainda tinha acabado de perder o direito de frequentar o tão cobiçado seminário de Aslan. Com as mãos tremendo sem parar, o pânico tomou conta da sua cabeça. O que diabo eu faço agora? Se meu pai descobrir uma desgraça dessa, a minha vida acabou aqui. O aluno responsável por arrumar o tabuleiro percebeu o estado surtado do veterano e tentou se aproximar. Foi aí que Edmund descarregou toda a raiva acumulada, dando um soco violento na mesa que fez o tabuleiro estalar. "Maldito, desgraçado!" Os outros estudantes nem ousaram se meter e saíram de perto bem depressa antes que a bomba estourasse para o lado deles. Naquele silêncio constrangedor sobrou apenas Edmund, cobrindo o rosto com as mãos e tremendo de puro desespero. E agora, o que eu faço? Quando o veterano parecia ter atingido o fundo do poço, uma voz bem familiar surgiu para quebrar aquela tensão sufocante. Era a princesa Bieon. Assim que percebeu que tinha a atenção dele, ela se recompôs e soltou com a maior calma do mundo: "Eu vou tentar convencer o Yu-Se-Oh em seu favor. Vou dar um jeito de recuperar os direitos de comercialização dos produtos e pedir para ele retirar o que disse sobre a família Talek." Uma onda gigantesca de alívio tomou conta dele. "Sério? É verdade mesmo? Muito obrigado, Bieon. Muito obrigado de verdade. Como eu posso te pagar por essa ajuda?" A princesa interrompeu com uma voz serena, mas imponente: "Pagar? Ora, eu nasci para ser uma rainha." Naquele instante, um arrepio subiu pela espinha de Edmund. Fazia muito tempo que ele não via Bieon com aquele olhar tão denso e perigoso. A princesa disparou com extrema frieza. "Afinal, demonstrar interesse por aquele que se tornará o meu subordinado é algo totalmente natural. Agora, vou me encontrar com Baek Yu-Se-Oh. Se afunde em sua própria ruína sozinho." Enquanto Bieon se afastava, o grito desesperado de Edmund ecoou pelo local, quebrando o restinho de silêncio que sobrava, e a confiança estampada no rosto da princesa parecia ter dissolvido toda a ansiedade que ela vinha carregando até então. A cena corta direto para o nosso protagonista. Yu-Se-Oh estava na cabine telefônica, conversando diretamente com o outro lado da linha. "Sim, por favor, adie todas as transações com os comerciantes de Adolebit por cerca de 1 mês." Yu-Se-Oh deu um sorrisinho e mandou a instrução: "Por enquanto, quero distribuir tudo só pelos canais da família real. Dá pra fazer?" Do outro lado, a resposta veio rapidinho: "Claro, pode deixar. Faço do jeitinho que você quiser." "Muito obrigado, Alicia. Se cuida." Com a missão cumprida, ele se espreguiçou e respirou fundo, aliviado. Finalmente acabou. Que bom que deu tudo certo. Mas esse ingresso para seminário não me serve para nada. O que eu devo fazer com isso? Enquanto se perdia nesses pensamentos, uma voz interrompeu o sossego dele. Chamar de plebeu, mas com um tom amigável, só podia ser coisa de uma pessoa. A princesa Bieon ainda estava por ali. Na verdade,
verdade, ela tinha ido justamente atrás dele. Assim que ela se aproximou, Yoo-seul meteu a mão por dentro do casaco para pegar algo. Ah, você chegou em uma ótima hora. Aqui está o contrato. Bi-eun ficou surpresa com isso do nada. Yoo-seul mandou a real. A Alicia vai distribuir os artefatos exclusivamente através da família real de Adolebite por um mês. O que você vai fazer com isso depois, aí é com você. Ela leu cada linha do documento com atenção e segurou o papel com força. Foi aí que Yoo-seul soltou meio seco. Bom, então eu já vou indo nessa. Sem querer deixar ele ir embora tão rápido, a princesa tomou coragem e falou: dessa vez eu fiquei te devendo uma. As bochechas dela ficaram levemente coradas e a voz deu uma amolecida. Muito obrigada. Percebendo a mudança clara de atitude da garota, Yoo-seul ficou até meio sem jeito e respondeu curtindo: beleza, tá de boa. Por dentro ele achou até graça. Que sorte a minha receber um obrigada logo da Hong Bi-eun. O rosto dela ficou ainda mais vermelho, mas ela tentou escolher as palavras com cuidado. Ei, você disse antes que haveria um preço por me ajudar. Se você me disser qual é esse preço, eu pago na hora. Sobre isso, parecia que Yoo-seul nem tinha parado para pensar até agora. Ele coçou a bochecha e olhou para o lado. O preço que o Baek-seul queria era algo incrivelmente simples. Ele encarou Bi-eun fixamente. O grande objetivo dele era garantir que a princesa não acabasse caindo para o lado sombrio, em vez disso, que ela escolhesse o caminho do bem para, juntos, construírem o melhor final feliz possível. Sem graça, Bi-eun não conseguiu sustentar o olhar e virou o rosto, esperando ansiosa pela resposta. Os dois continuaram ali, com aquele clima fofo no ar, até que Yoo-seul soltou: paga um lanche pra mim? Bi-eun piscou sem acreditar. O quê? Yoo-seul deu um sorriso super sincero e bobo. Me paga uma refeição. Eu só quero comer algo gostoso. Afinal, não é todo dia que uma princesa paga o almoço. Bi-eun ficou completamente surpresa, sem esperar que o tal preço cobrado por ele fosse um pedido tão simples quanto um almoço. Um sorrisinho discreto apareceu em seu rosto, enquanto suas bochechas coravam de novo. Tudo bem, então vem comigo. Depois de um tempo, eles chegaram no local. Yoo-seul estava mega surpresa ao ver um carro naquele mundo, já que era um cosmético caro no jogo. A princesa mandou ele parar de babar no carro e seguir ela. A essa altura, ele já estava imaginando um banquete dos deuses bancado pela verba da realeza, no mínimo um dos 5 pratos mais caros de toda Etherworld. Só que a realidade veio com um tapa bem dado na cara. Bi-eun deu um passo para o lado e revelou o restaurante, uma casa simples de macarrão de feijão preto. Chegamos, anunciou ela. A cara de Yoo-seul foi direto para o estado de colapso, cheio de pontos de interrogação. Cadê a barriga de salmão gigante? Cadê o risoto com creme de trufas negras que ele tinha imaginado? Sentados à mesma mesa, a atmosfera ficou dividida em 2 lados cômicos. Bi-eun manteve uma expressão super séria e orgulhosa. Ela lembrou da carta que Yoo-seul escreveu sobre seu passado, falando de sua mãe quando pediu a ela para comprar macarrão. Ela imaginou que comidas caras não significavam nada para Yoo-seul e que esse prato simples era o que ele mais valorizava. Cheia de si, ela apontou com toda a firmeza do mundo para o macarrão de feijão preto no cardápio. Porém, do outro lado da mesa, Baek-seul fez um pedido completamente diferente do que a princesa esperava. Me vê 3 tigelas de frutos do mar e uma porção de carne de porco, por favor. Vendo a cara de choque dela, Yoo-seul perguntou na inocência: ué, o que foi? Não posso pedir 3 tigelas? Não, o problema não é esse, resmungou ela, tentando processar a situação. Por que ele não pediu macarrão de feijão preto? Aquilo não era a lembrança mais marcante da infância dele com a mãe? Foi aí que uma lâmpada acendeu na cabeça dela e achou que tinha descoberto a verdade. Claro, por que ele escreveria sobre a mãe e o macarrão num trabalho escolar se já tivesse superado? Ele ainda carrega a dor e o arrependimento por não ter retribuído o carinho dela com
quando era criança. Acreditando firmemente nessa teoria maluca, Bion olhou para ele com pena e pediu desculpas do nada. Me desculpa por te trazer para comer num lugar desses. E o Seu, sem fazer a menor ideia das teorias da princesa, respondeu sem cerimônia: relaxa, aqui é ótimo. E virando para o garçom, ele mandou mais uma: chefia, vê uma porção de batata frita também. Afinal, já que era a princesa que estava pagando, ele não ia economizar no bucho. Tem bastante tempo até o evento começar. O que eu faço até lá? Flame notou uma figura familiar na multidão. Baek o Seu? Pra onde será que ele tá indo? Ele vai andar por aí sozinho de novo?